Nós temos conversado nas últimas semanas e hoje eu encerro essa série de mensagens. Jesus é. O que Jesus é para você? Como você completaria essa frase? Eu já disse que Jesus é o Mestre e Senhor, eu já disse que Jesus é gracioso, eu já disse que Jesus é misericordioso e hoje eu quero dizer aos irmãos que Jesus é amigo dos pecadores. E assim eu preciso ler com vocês a história de Zaqueu e eu peço que você abra o texto sagrado comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Peço que você encontre o texto, também será colocado aqui no canto da tela e você poderá acompanhar a leitura do texto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Eu peço que os irmãos me acompanhem de 1 a 10, a leitura desse texto, tá bom? Deixa eu conferir aqui meu microfone, está tudo certo? Vamos caminhando então. Diz assim o texto sagrado, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era de fato Jesus. Mas ele não podia por conta da multidão, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali ele haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos aqueles que viram esse encontro de Jesus com Zaqueu, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este homem, esse Zaqueu, é de fato filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu sublinho mais uma vez o verso 10 que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu era perdido, eu não sei qual é a sua situação, mas Jesus veio me buscar, Jesus veio te buscar. Ore comigo nessa hora. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor eterno. Obrigado pela tua graça que nos alcançou. Obrigado porque o Senhor estendeu a tua forte e poderosa mão na nossa direção por meio de Jesus. E obrigado a Deus porque Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério, a tudo aquilo que o Senhor concedeu em suas mãos. Obrigado a Deus por essa faceta que hoje nós temos o entendimento de que Jesus de fato é amigo dos pecadores, do qual eu sou um deles. Eu sou pecador, reconheço os meus pecados e por isso eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor me amou, me ama e continuará me amando. Em nada, absolutamente nada poderá me separar desse amor, e essa é a certeza que eu tenho pela salvação no nome de Jesus. A minha oração é que o Senhor também dê essa certeza a todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, e que todos nós possamos falar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, de que nós somos salvos pelo sangue de Jesus e que viveremos com o Senhor para todo sempre. Permita que tenhamos essa certeza, essa alegria no nosso coração, pois nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração profundamente com a exposição da Tua Palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é amigo dos
pecadores. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus nos amou de uma maneira tão intensa, e o apóstolo Paulo, impactado por essa mensagem a respeito da salvação que é no nome de Jesus, ele diz que ele é o principal dos pecadores. E eu fico olhando para essa proposta do apóstolo Paulo e falo assim: não, Paulo, eu que sou o pior dos pecadores, eu que tenho uma condição marcada pelo pecado, e nós deveríamos ter essa consciência de que nós somos pecadores, de que nós temos essa condição, mas graças a Deus que nos amou e estendeu a sua potente mão na nossa direção. Lucas, o evangelista, fala para nós que nós temos que ter essa aproximação com Jesus para mudarmos de vida. E é curioso como o evangelista Lucas narra para nós a respeito das mulheres. O evangelista Lucas, como médico, narra para nós essas dificuldades com as classes sociais, ricos e pobres. O evangelista Lucas narra para nós algumas parábolas que nós não encontramos em nenhum outro evangelho. E aqui Lucas vai construindo a sua literatura a respeito de Jesus, sobre a expansão do reino de Deus. E aqui nós temos esse encontro de Jesus, se você acompanhar o texto no capítulo 18, com um pobre, um homem muito pobre, um cego da cidade de Jericó. E agora no capítulo 19 nós temos o relato da salvação de Zaqueu, que é um homem extremamente rico, mostrando para nós que tanto os pobres como os ricos precisam da salvação que há no nome do Senhor Jesus. Então o cego de Jericó renunciou tudo para seguir a Jesus, e no capítulo 19 nós temos também esse relato de que Zaqueu, mesmo sendo rico, abandonou tudo para seguir a Jesus. O que mostra para nós que o problema do homem, do ser humano, não é a pobreza ou a riqueza, mas é a condição do seu coração pecaminoso, que ele precisa resolver isso quando ele se encontra com o Senhor Jesus. E essa é a minha motivação ao pregar essa mensagem, que essa mensagem alcance o seu coração, que você se renda a Jesus, assim como Zaqueu, e que Jesus possa morar na sua casa, e que ao final dessa mensagem você possa ouvir a palavra de Jesus dizendo que você também é um filho, uma filha de Abraão, que você então vai viver pela fé, por fé e de fé em fé. Vou aqui explicar um pouco o contexto da cidade de Jericó, um contexto da vida de Zaqueu, e aí com esse contexto a gente mergulha no texto descrito para nós, e assim nós entenderemos com mais profundidade o texto. Nesse exato momento aqui no meu celular eu vejo que nós temos 54 aparelhos conectados conosco. A nossa gratidão, o nosso louvor a Deus pela vida de vocês, que nos honra com a presença aqui. E eu estou vendo aqui no chat muita gente falando amém, desejando aqui que Deus fale conosco, tá bom? Vamos embora. Contexto de Jericó. Era uma cidade muito importante na fronteira com a Judéia. Todo o comércio do leste passava por essa cidade. Ela se tornou o centro comercial, agrícola daquela região, e toda a região passava, toda a produção pela cidade de Jericó. Haja vista que Zaqueu estava ali fazendo a cobrança dos impostos, e ali ele tinha então essa missão de fazer a cobrança dos impostos, e ali passava toda o comércio do agronegócio, passava por aquela região. Então era uma região muito rica, era uma cidade que possuía grandes construções, a boa parte das construções inclusive tinham detalhes da arquitetura romana. Era uma metrópole, uma cidade muito rica, porém uma cidade muito perversa, uma cidade inclinada para a maldade, muitas pessoas com um coração extremamente maldoso. No entanto, uma cidade que precisava muito da graça e da misericórdia de Deus. Vale a pena lembrar que Jericó também tem o sinônimo do poder divino, sinônimo das pessoas que zombaram de Deus, e sinônimo também das muralhas que foram derrubadas pelo poder de Deus. E nós temos esse relato lá no livro de Josué. Você certamente que conhece a Bíblia deve conhecer esse contexto, quando Deus então derrubou as muralhas lá de Jericó, sinônimo de vitória, sinônimo da soberania do nosso Deus, sinônimo da superação das barreiras e das dificuldades. Então esse evento, esse encontro de Jesus com Zaqueu acontece nessa cidade de Jericó. Eu me lembrei agora que no período que eu passei
fosse de férias no início do mês, o irmão Ivan pregou nesse texto, mas com outro enfoque. E aqui eu quero mandar um abraço para o irmão Ivan, o Fábio, o Lucas e todos aqueles que me ajudaram. E o irmão Ivan pregou nesse texto, e eu estou aqui revisitando o texto de Zaqueu. A ênfase do Ivan, eu assisti a mensagem depois, é quando Jesus entra na casa. Eu também farei essa ênfase, mas a minha mensagem vai para um outro caminho, tá bom? O contexto então da vida de Zaqueu. Zaqueu, o texto diz para nós, no versículo 2, que ele era um homem publicano. E publicano, então, ele ocupava um cargo importante, que rendia muitos recursos financeiros, a ponto de Lucas, o evangelista, dizer para nós que Zaqueu era um homem rico, era um homem completamente abastado. Então, certamente a sua riqueza, os historiadores vão dizer a respeito disso, que os publicanos e a sua riqueza certamente adivinha dessa sua profissão, porque ele era um cobrador de impostos, tanto os impostos pessoais das pessoas físicas, mas também os impostos das propriedades. Como eu citei, a cidade de Jericó era uma cidade e toda a sua região, uma cidade que tinha uma forte ênfase na produção agrícola. Então os irmãos têm a noção de tudo aquilo que passava em termos de tributos pelas mãos dos publicanos, e os publicanos então tinham essa missão de cobrar os impostos e fazer o recolhimento dos impostos. Além de ser um publicano, no versículo 2, diz o texto, na minha versão diz o texto, que Zaqueu era o maioral dos publicanos, em outras versões, o chefe dos publicanos, revelando para nós o status de Zaqueu. Então Zaqueu não era uma pessoa comum, Zaqueu era uma pessoa da alta sociedade. Zaqueu frequentava aquelas festas da sociedade que a pessoa sai com aquela fotozinha no jornal, sabe? Aquelas fotos do jornal, aquele clique famoso. Então Zaqueu, ali na cidade de Jericó, tinha o seu espaço reservado ali no jornal, como poderia dizer o nome do jornal, né? Diário de Jericó. E o Diário de Jericó, ali naquela parte onde fala da coluna social da cidade, Zaqueu tinha a sua fotinha estampada. Zaqueu estava lá. Era uma pessoa extremamente influente, ele era o chefe de um distrito de cobradores de impostos, ele comandava ali toda aquela região, ele tinha muitos subordinados debaixo da sua autoridade, era uma pessoa que exercia liderança sobre outras pessoas, era uma pessoa, como eu estou dizendo, da elite da sociedade. O texto também diz uma característica a respeito de Zaqueu, que ele era rico, e um rico nesse contexto, e ainda com a missão, a proposta que ele tem de vida, a missão de ser um publicano, certamente essa riqueza estava atrelada e estava associada à corrupção, uma prática imoral da sua missão. Então certamente Zaqueu era aquele cobrador de impostos que cobrava os impostos e ainda pedia um caixa 2, pedia ali uma vaquinha, pedia ali um suborno. Certamente ele tinha essa tendência, assim como tantos outros cobradores de impostos naquela época, daquele contexto, viviam dessa situação de corrupção da época. No versículo 3, nós temos, a partir do versículo 3, nós temos a procura de Zaqueu, e aqui eu quero mostrar então duas procuras. A procura de Zaqueu, Zaqueu procurando Jesus, e Jesus procurando Zaqueu. E agora eu quero me concentrar nesse primeiro momento, no fato em que Zaqueu estava procurando Jesus. No versículo 3, diz o texto assim: procurava ver quem era Jesus. Então Zaqueu queria ver quem de fato era Jesus. Então o texto não fala o que provocou essa curiosidade no coração de Zaqueu. O texto não fala o que motivou Zaqueu a ter esse encontro com Jesus. O que nós sabemos é que ele queria ver Jesus, ele sabia que Jesus passaria por ali, e assim ele quis ter esse encontro com o Senhor Jesus. Zaqueu certamente vivia uma crise existencial, ele estava buscando respostas para a sua própria existência, e é bem provável que ele estava vivendo alguns conflitos interiores, que ele já estava sendo acusado pelos seus pecados, que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando em seu coração, e assim ele quer se encontrar com Jesus, e ele procura a Jesus. Os coletores de impostos não eram pessoas bem vistas naquela sociedade da época, eram pessoas consideradas desonestas, pessoas traidoras, pessoas que estavam atreladas ao sistema opressor do império, e assim
muitas pessoas não queriam ter contato com os cobradores de impostos, principalmente ele, que era o chefe dos cobradores de impostos. Então Zaqueu certamente sofria muito com desprezo, ninguém se relacionava com ele de uma maneira pública, ninguém queria ter contato com um homem corrupto, um homem atrelado ao sistema, atrelado a dinheiro desviado. A vida de Zaqueu era reduzida à sua profissão, certamente Zaqueu não tinha amigos, não tinha pares, os seus subordinados, os seus comandados eram o único grupo em que Zaqueu tinha certo trânsito, o único grupo que ele possuía algum tipo de relacionamento. É bem provável que ele não tivesse amigo, é bem provável que ele tivesse até dificuldades com a sua relação familiar. Ele vivia então dessa aceitação popular, e essa aceitação popular não era muito agradável, era uma pessoa extremamente desprezada, marginalizada, uma pessoa mal vista, como eu estou dizendo, por conta da sua profissão. Mas Zaqueu sabia que Jesus passaria ali naquele momento, e onde Jesus está, eu estou dizendo isso, estou enfatizando isso, sempre havia o que, gente bonita? Multidão. Onde Jesus está, tem multidão. Não tem jeito, porque todas as pessoas querem ver Jesus, querem tocar em Jesus, querem ouvir um relato a respeito de Jesus, e dessa forma Zaqueu possuía um agravante. Zaqueu tinha um impedimento, tinha uma dificuldade, que é muito semelhante à minha. Zaqueu tem uma multidão, pensa comigo, tem uma multidão lá. Como diria alguns meus amigos, tinha uma galera lá, tinha uma multidão. E a pergunta é, como que o Zaqueu, do meu tamanho ou menor que eu, ia ver Jesus lá no meio, para além da multidão? É um agravante. A multidão era de fato uma barreira para que ele tivesse um encontro com Jesus. Então ele se ligou nisso e ele então procura ver quem é Jesus. Certamente algo já estava incomodando o coração de Zaqueu, e certamente aquele contexto do Antigo Testamento, que não só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então certamente Zaqueu estava com fome, sede de ouvir algo a respeito do reino de Deus. Certamente Zaqueu já estava incomodado com tudo aquilo que ele estava vivendo, e assim ele, sabendo que Jesus estava se aproximando da cidade de Jericó, sabendo que Jesus passaria por ali, ele então tem uma ideia muito incrível, porque na realidade ele tinha essa dificuldade. O texto no versículo 3 vai dizer que ele era de pequena estatura. Olhando o texto no grego, pequena estatura é alguém que tem menos de 1,65 m, que é o meu caso, eu tenho 1,65 m. Então se ele for menor que eu, ele era menor que eu fico imaginando a dificuldade dele de ter acesso a Jesus. Então ele criou uma alternativa, e aqui é muito interessante isso, porque quem quer ver Jesus, quem quer ter um encontro com Jesus, faz de tudo para ter um encontro com Jesus, não cria desculpa. E alguém poderia falar assim para ele: ô Zaqueu, Jesus vai passar aí. Ele poderia falar o seguinte: não, tenho pequena estatura, não vou ter um encontro com Jesus, eu não consigo ver Jesus. Mas diz o texto no versículo 4, que então ele correu, ele adiantou-se da multidão, ele subiu num sicômoro, ele subiu numa árvore grande, a fim de vê-lo, porque ali Jesus haveria de passar. Então ele tem uma ação proativa, ele corre na frente da multidão, ele vai adiante da multidão, sabendo que Jesus passaria por aquele lugar, ele sobe a um sicômoro, e aqui nós temos essa busca de Zaqueu procurando ver quem de fato era Jesus, Zaqueu querendo ver simplesmente Jesus, e quem sabe ouvir alguma palavra a respeito do reino de Deus nos lábios de Jesus. E aqui eu encerro essa primeira parte falando que todos nós temos anseios, temos busca, temos a nossa inquietação interior, temos as nossas necessidades, e todos nós deveríamos buscar sanar todas as nossas carências e o vazio existencial do nosso coração, buscando a presença de Jesus. A primeira lição que o texto mostra para nós é que Zaqueu procurava saber quem de fato era Jesus. Jesus ia passar, e ele cria uma alternativa, ele cria um escape para sair dessa situação da pequena estatura, para ter um encontro com o Senhor Jesus. E aí no versículo 5 diz o texto que quando chegou Jesus àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Então Jesus viu Zaqueu subindo na
no sicômoro, é sicômoro o nome da árvore, né? Isso, no sicômoro. Jesus viu Zaqueu subindo no sicômoro e aí Jesus chega perto e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Então Zaqueu demonstrou muito interesse na pessoa de Jesus, mas foi o mestre que iniciou o diálogo. Eu achei muito interessante isso. Zaqueu corre para ver quem é Jesus, mas quem puxa a conversa é Jesus. Então Jesus é que começa o relacionamento com Zaqueu. Mesmo com muita ansiedade e vontade de ver Jesus, Zaqueu não ousou falar palavra nenhuma. Foi o mestre que olhou para ele e falou assim: Zaqueu, desce depressa porque me convém entrar na sua casa. Então a busca na realidade não era somente de Zaqueu, a busca também era de Jesus. Então, se de um lado nós temos Zaqueu procurando ver quem era Jesus, de outro lado nós temos Jesus buscando encontrar-se com os pecadores para salvar a vida dos pecadores. E aqui reside uma identidade de Jesus incrível. Jesus está buscando os pecadores e por isso Jesus é de fato amigo dos pecadores. Jesus está indo ao encontro de pessoas, e se você está me ouvindo e se você ainda não se rendeu ao Evangelho do Senhor Jesus, saiba que Jesus está te procurando. Eu não sei se você está procurando Jesus, mas Jesus está te procurando, porque Jesus é quem puxa o assunto, Jesus é quem puxa a conversa, e na realidade nós temos aqui um encontro tanto de Zaqueu, que queria ver Jesus, como de Jesus, que também queria ver Zaqueu. É claro que a situação de Zaqueu subindo ao sicômoro deve ter chamado a atenção de Jesus, e Jesus viu, visualizou, e Jesus, ao chegar perto daquela árvore, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. E eu gosto da expressão de Jesus em outro contexto, no capítulo 15 do Evangelho de João, quando ele fala o seguinte: não me escolhestes a vós, a mim, eu que escolhi vocês, então eu também estou à procura dos pecadores. Então Jesus é o Salvador que não descansa enquanto ele não encontra os pecadores. Jesus vai atrás dos pecadores, Jesus vai atrás dos perdidos, e graças a Deus, porque Jesus um dia me encontrou. Jesus nunca entregou nenhum caso. Jesus está buscando, tentando salvar e resgatar todas as vidas. Então a busca de Jesus pelos perdidos é tão marcante na sua vida, na sua caminhada, que ele faz um convite. Ele se convida a entrar na vida de Zaqueu. Ele fala o seguinte para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Olha só, Jesus chega para Zaqueu e fala assim: olha, desce rapidinho. Tem que descer depressa, entendeu, Zaqueu? Já que você correu, desce depressa, porque eu vou entrar na sua casa. Hoje me convém entrar na sua casa. Eu estou me convidando a entrar na sua casa. Eu vou aí na sua casa. Vou conhecer o interior da sua casa. Vou conhecer o interior da sua família. Eu quero entrar na sua casa. E aí Jesus se convidando para entrar na sua casa. Basicamente é isso que Jesus faz em todo o seu ministério. Jesus se convida a entrar na nossa existência e mudar toda a nossa existência. Se Zaqueu era corrupto, falho, pecador, agora Jesus invade a casa de Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje convém entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua casa, ou seja, eu quero ter relacionamento, eu quero comer com você, quero conversar com você, quero saber quais são os seus planos, quais são os seus sonhos, para onde vai a sua vida, para onde vai o seu destino, onde você está descansando e depositando a sua alma. Conte um pouco mais da sua existência, Zaqueu. Hoje me convém ficar na tua casa. E é isso que Jesus está aqui nos mostrando que o Filho de Deus, o Messias, veio com essa missão de salvar, de buscar, de resgatar, de buscar a ovelha perdida. E aqui nesse caso, Zaqueu era uma ovelha perdida. Na minha própria existência, um dia eu fui uma ovelha perdida, mas também fui encontrado pela graça e pela misericórdia, pelo olhar pastoral do Senhor Jesus. Então nessa hora Jesus estava demonstrando os valores do reino de Deus. Jesus estava resgatando, querendo buscar e ter contato com Zaqueu, que estava completamente perdido. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar, que no versículo 10 o texto vai dizer a respeito de Jesus o seguinte: porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o
perdido. Então essa era de fato a missão do Messias, buscar e salvar o perdido. Então qual é a missão de Jesus na terra, entre nós, inclusive nos nossos dias, até Ele voltar para restaurar a sua igreja e fazer o arrebatamento da sua igreja? Buscar e salvar o perdido. Então se alguém perguntar para você, qual que é a missão de Jesus? Buscar e salvar o perdido. Quem que é o perdido? Eu e você. Por isso Jesus deseja ser amigo dos pecadores. Então Jesus estava cumprindo a sua missão, resgatando esse homem chamado Zaqueu. E no versículo 7, nós conhecemos a murmuração e o preconceito dos religiosos da época. Todos aqueles que viram, me acompanhem no versículo 7, todos aqueles que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara na casa de um pecador. Então houve um murmúrio, houve muito mimimi, porque Jesus estava indo para a casa de um pecador. Então os religiosos, que sempre se acham pessoas assim, intocáveis, pessoas supra-santas, pessoas que têm um padrão assim, de moralidade muito elevada, começaram a reclamar, como que pode o Filho de Deus, o homem santo, puro, reto, ir na casa de um pecador? Como pode ele ser amigo dos pecadores? Vale lembrar que em várias ocasiões Jesus recebeu esse título de ser amigo dos pecadores. Por exemplo, quando ele chamou Mateus para o ministério apostolar, para o ministério apostólico, ele recebeu essa crítica e as pessoas falaram o seguinte: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que Jesus come com os pecadores? E aí Jesus fala o seguinte: não necessitam de médico aqueles que já são, mas assim os precisam aqueles que são doentes. Então os doentes é que precisam de médicos. Quando Jesus chama Levi, a mesma história. Quando Jesus, por exemplo, está diante de João Batista e fala a respeito de João Batista, deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso, quando ele estava diante de João Batista, ele foi acusado de ser amigo dos publicanos e dos pecadores. E aqui nós temos esse discurso relacionado a Jesus, que de fato ele era amigo dos pecadores. Então, sempre esteve presente no pensamento dos religiosos essa ideia de segregação, de isolamento, de reclusão, dizendo que eles são pessoas completamente santas e as outras pessoas não. Várias vezes nós contemplamos Jesus em debates e embates com os religiosos que pensavam que a santificação vinha da limpeza das mãos, dos corpos, e aí Jesus fala que aquilo que purifica o homem é aquilo que está dentro do homem, o que contamina o homem não é o que está fora, mas é aquilo que está dentro, porque aquilo que está dentro é o que de fato sai, e assim a santificação é um processo de dentro para fora, e assim essas pessoas estavam julgando Jesus porque ele tinha essa amizade, ou ele estava criando essa amizade com Zaqueu. E aí o texto vai dizer para nós, no versículo 8, e aqui nós chegamos no ponto alto do texto, quando Zaqueu se levantou e disse, e aqui é muito interessante, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos bens que eu tenho. Então nesse verso nós encontramos o relato de uma verdadeira conversão, uma pessoa que teve um encontro com Jesus e que de fato foi convertida ao cristianismo, um relato de uma verdadeira transformação de vida, porque Zaqueu mudou radicalmente a sua história, radicalmente a sua proposta de vida ao receber o convite de Jesus. E aqui nós temos algumas transformações. A primeira delas, a transformação dos valores. Antes de ter contato com Jesus, Zaqueu era extremamente materialista. O texto vai dizer que ele era rico, ele gostava de juntar dinheiro, ele gostava de valorizar as riquezas, ele tinha muito mais daquilo que ele precisava, ele tinha muito mais do que de fato ele tinha necessidade. Então Zaqueu podia ter muitos senhores, muitas pessoas tomando conta da sua vida, ele também era um líder e assim ele prestava continência, por assim dizer, aos seus superiores, mas Zaqueu agora reconhece, ele muda radicalmente. Se na sua função de chefe ele prestava conta a um superior, agora ele reconhece que Jesus Cristo de fato é o seu Senhor.
Senhor. Se você olhar o texto, no versículo 8, o texto vai dizer para nós que ele se levantou e se colocou à disposição de Jesus. E essa ação de uma pessoa que tem um cargo, de uma liderança, se colocar em pé e se levantar diante de um rabino, no caso Jesus, era sinal de reconhecimento da grandeza e da autoridade do rabino. Então Zaqueu estava dizendo o seguinte: olha, eu reconheço a tua autoridade, eu reconheço o seu senhorio. E aí na realidade ele fala o seguinte para Jesus: Senhor. E essa expressão aqui fala dessa proposta de que Jesus de fato é o rei da nossa vida. Então até esse momento Zaqueu ainda tinha algumas dificuldades e estava passando por esse processo de transformação, mas com essa fala a gente reconhece que Zaqueu foi de fato impactado pelo ministério de Jesus, que Zaqueu recebeu o evangelho, que Zaqueu de fato se transformou em uma nova criatura. Zaqueu, que era corrupto, agora Zaqueu é o nosso irmão, salvo pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque ele confessou o seguinte: Senhor. Só porque ele disse Senhor. Em outras palavras, ele falou assim: eu não comando mais a minha vida, agora o comando da minha vida está em tuas mãos. Eu reconheço que tu, ó Jesus, é de fato o meu Senhor. Tu és rei, o Senhor é que comanda, o Senhor é que governa. E eu ainda, Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Pensa nisso. Se um sujeito não é convertido, e se o sujeito ele vai dar tudo aos pobres, pensa bem comigo. Vou até tomar água agora, acabou a minha água. Tem um segundo copo. Um sujeito que é rico e vive para si, tem muitas pessoas debaixo da sua autoridade, uma pessoa de status social assim, muito elevado na sociedade. Se ele não passa por uma transformação, a pergunta é: será que ele dividiria a sua riqueza com as pessoas? Somente uma pessoa que teve um encontro com Jesus, que de fato foi convertido ao cristianismo, que agora entende os valores do reino de Deus, é que tem uma ação como essa. Então ele fala o seguinte: Senhor, metade dos meus bens eu dou para os pobres. Eu fico imaginando, né? Alguns dos discípulos ali, e eu fico imaginando Judas, né? Eu acho que Judas não ouviu essa história, porque senão Judas ia falar assim: opa, eu sou o cara que toma conta do dinheiro, vem para cá, dinheiro, muito dinheiro. Estamos falando de um homem rico. E para a Bíblia falar que ele é rico, ele era riquíssimo. Dinheiro, muito dinheiro. E nós sabemos que para uma pessoa abrir mão de dinheiro, ela só precisa ter conversão, ela precisa ser convertida. Porque uma pessoa que não é convertida gosta de dinheiro, ama o dinheiro e vive pelo dinheiro. Era o caso de Zaqueu. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele resolve dar metade dos seus bens para os pobres. E o que ele faz com a outra metade? Ele diz o seguinte: e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aqui eu gostei muito, porque houve uma transformação de atitude. A Bíblia vai dizer para nós, e o texto de Êxodo vai dizer que na restituição da lei no Antigo Testamento, uma pessoa quando tinha que fazer alguma restituição, a lei ordenava que essa pessoa tinha que dar 2 vezes mais daquilo que ela defraudou. Então ela tinha que fazer a restituição duplicada. Isso que a lei diz. A lei diz que a restituição tinha que ser duplicada. Você roubou uma vaca, devolve 2. Simples. Roubou um carro, devolve 2. Simples. Mas Zaqueu tem uma transformação tão profunda que a minha pergunta é a seguinte: do que Zaqueu viveu depois da conversão de Jesus? Já parou para pensar nisso? Estou brincando agora, tá? Para a gente pensar. Se metade ele deu aos pobres e a outra metade ele usou para restituir tudo, do que Zaqueu viveu? Da fé em Jesus, a confiança que Jesus iria suprir tudo. E aqui ele vai além daquilo que a lei pede. Se a lei pede 2 vezes, ele fala o seguinte: Senhor, agora que eu encontrei o rumo da minha vida, agora que o meu coração é do Senhor, e agora que eu tenho a certeza de que Deus, o Pai, vai conduzir a minha vida, eu restituo 4 vezes. Eu vou dar 4 vezes, eu vou restituir. E eu fiquei imaginando, sabe o quê? Zaqueu indo de porta em porta, nas pessoas que ele roubou, e ele devolvendo. Aí eu fico imaginando Zaqueu chegando lá numa fazenda, pensa nisso. Aí ele batendo lá na porteira, lá: ô, seu fazendeiro fulano de tal, lembra lá daquela vez que o senhor pagou o imposto? Lembro sim, senhor.
Então, naquela vez lá eu defraudei, eu roubei o senhor. Então está aqui a quantia que eu devia para o senhor e 4 vezes mais. 4 vezes mais? Mas na lei, Zaqueu, só fala para o senhor dar 2. Eu falei, não, eu tive um encontro com Jesus. Agora tudo isso aqui não tem mais valor nenhum. O que tem valor para mim é estar em paz com o meu Deus. Eu fico imaginando isso. Que transformação incrível. E aí o texto diz para nós, caminhando para o final, versículo 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, e há salvação na nossa casa quando Jesus está na nossa casa. E talvez essa mensagem é para alcançar a sua casa, o seu coração, e dizer aí para você que haja salvação aí na sua casa. Talvez a minha fala e a minha voz hoje é simplesmente para lembrar você que aquilo que você de fato precisa nessa quarentena é se acertar com Deus, é ter um encontro com Jesus, é falar para o Senhor Jesus, Jesus, visite a minha casa, visite a minha família, traga salvação para os meus queridos, porque olha a expressão de Jesus, hoje houve salvação nessa casa. E a minha pergunta é, por que que naquele dia houve salvação na casa de Zaqueu? Porque Jesus estava lá, e onde Jesus está, há salvação, aonde Jesus está, há perdão, onde Jesus está, a manifestação da graça de Deus. Por isso que eu amo ser amigo de Jesus, mesmo sendo um pecador como sou, eu reconheço que Jesus de fato é o meu Senhor. E aí o texto diz para nós, hoje houve salvação nessa casa. E aí Jesus fala o seguinte, porque também este é filho de Abraão. Quem gosta do Antigo Testamento vai saber e vai se ligar na hora que Jesus está falando. Abraão representa o povo de Deus, o povo que vive pela fé. Em outras palavras, quando Jesus fala assim que agora ele é filho de Abraão, Jesus inclui Zaqueu na história do povo da redenção. Em outras palavras, quando alguém se converte, essa pessoa é completamente adentrada e ela tem acesso a família de Deus. Então ninguém que aceita Jesus, ninguém que se encontra com Jesus, ninguém que é convertido de fato, de verdade, fica fora, alheio à igreja, ao reino de Deus, ao plano de Deus, ao povo de Deus. Não, quem se converte ou é convertido por Jesus, completamente recebe o convite para fazer parte da história de Abraão. E aqui nós estamos diante dos fariseus e alguns religiosos da época que ficavam pegando no pé de Jesus, que se achavam superiores porque eles de fato eram filhos de Abraão. E aí vem Jesus e fala o seguinte, esse corrupto, que até 2 horas atrás era extremamente corrupto, agora que ele é salvo, convertido, ele também é filho de Abraão. Graças a Deus por Jesus que nos inclui no reino de Deus, graças a Deus por Jesus que ele de fato é amigo dos pecadores. E a minha pergunta final é o seguinte, quem é pecador? Levanta a mão aí e fala assim, eu sou pecador. Graças a Deus por Jesus, que Jesus é amigo dos pecadores. E agora, nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos exaltar a pessoa de Deus por meio de Jesus. Um grande amigo, fiel, eu achei em Jesus. E talvez essa é a mensagem que você precisa absorver em seu coração. Jesus é o seu amigo, faça dele o seu amigo, confesse tudo a ele. Fale da sua vida, da sua história, da sua existência. Peça para Ele te perdoar. Peça para Ele te conduzir até a presença do Pai. Peça para Ele cuidar no seu coração. E tenha uma linda transformação, assim como teve Zaqueu. Você que está me ouvindo, que já é convertido, a minha pergunta é, Jesus, de fato, é o Senhor da sua vida? Se sim, conduza essa mensagem aos seus familiares para que haja salvação na sua casa, na extensão da sua casa. Mas se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, saiba que em meio à pandemia, Jesus continua buscando e salvando os perdidos. Eu um dia estava perdido e Jesus me encontrou. O texto diz que havia 2 procuras. Jesus procurava Zaqueu e Zaqueu procurava Jesus. Eu não sei se você está procurando Jesus, eu quero crer que sim,
Mas se você não estiver, eu quero que você saiba que Jesus está procurando você, porque você, a sua alma, tem muito valor diante de Deus. Corra então, procure Jesus, porque Ele está procurando você.